E galera, hoje nós estamos aqui reunidos para testar o notebook. Finalmente, eu tava com saudade de testar um notebook mais acessível, que ultimamente a gente tem testado um notebook de 11 mil reais, 16 mil reais, o último 18 mil reais. Tava faltando voltar lá na faixa, né? Que não tem no Brasil. Importado que não tem no Brasil. Tava faltando falar de notebooks aí na faixa de seus 5 mil reais mais ou menos, né? Que ainda assim é caro, né? Mas que, pô, já tá um pouco mais dentro da realidade. E galera, hoje nós estamos aqui com um notebook que é novidade no Brasil. E que eu vou te falar, eu gravei o vídeo unboxing dele. Saiu vídeo de unboxing ontem aqui pra vocês. Quem assistiu já tem uma noção do que a gente vai falar aqui hoje, né? Mas é o novo Lenovo Lock lançado aqui no comecinho desse ano. Lançou algumas semanas atrás, né? Faz isso, né, TC? Algumas semanas atrás que foi lançado? Começo de janeiro, Ele lançou no comecinho do ano, cara. No comecinho de janeiro. Vocês estavam na primeira César semana. e ele lançou aqui. Segunda semana do na ano. primeira semana. Só que ele lançou de uma forma meio estranha, porque ele lançou primeiro no Mercado Livre lá. Tipo, só oficial pela loja da Lenovo, só que não no site da Lenovo. Aí, acho que no finalzinho de janeiro que ele realmente apareceu de forma oficial, vamos dizer. E estamos falando do novo Lock, tá? Já testamos alguns locks aqui no canal, Lock 2050, Lock 3050. Dessa vez, ainda é o Lock 3050 também, só que com algumas diferenças. Primeiro, corrigiu o principal ponto negativo do Lock anterior. Qual que é o ponto negativo dos Lock aí, galera? Fez muita gente desistir, pelo que eu vi de comentário em Telegram, coisa assim, que tava buscando, batia nesse ponto e falava, não, aqui eu não abro mão dele. O Guilherme falou ali, ó, 60 Hz. Esse era o grande ponto negativo, ainda é, né? O grande ponto negativo dos locks vendidos com a 2050 e 3050. Esse cara corrigiu esse principal problema aí da tela, mas não foi só isso. Agora ele tá com o CPU mais forte, ele tá com o i5 13450HX. Virou meio que a gente deu o nome dele de Lock HX, né? Porque tem dois, ele virou Lock HX, outro é o Lock padrão. Exato, a gente apelidou de Lock HX, né? E ele tá com visual novo. Vap, pra quem não viu o unboxing, dá uma mostradinha desse Note aí pra galera ver esse novo visual. Que assim, é um Lock Legion, parecido, né? Então, olhando assim, só que no detalhe deu pra ver muito no vídeo, o tom do cinza mudou. Mudou consideravelmente. É verdade, tá com outro aí. Esse aqui é o Lock base. São parecidos, né? Uma tampa cinza. Só que quando você olha de perto, você consegue perceber que esse cara aqui tá um cinza mais pro prateado, né? Ele tá mais claro. Esse aqui é um cinza mais azulado, como você comentou também, né? Mais azulado, meio... pouco mais escuro. Roxo até, não sei dizer, né? Mas é um pouco mais escuro, assim. E tem algumas diferenças. Por exemplo, a bundinha aqui... A tampa dele é diferente. A tampa dele agora tem aquele fechadinho. E a tampa do Lock anterior, ela era meio arredondadinha. Não sei se dá pra notar que ela é meio arredondadinha assim, né? O novo Lock é retão. Lá em cima, né? Ela é arredondadinha. Ó, levanta mais pra cima do TC aí, ó. Aí, ó, isso aí. Esse visual, né? A bundinha mudou também. Antes era preta, agora ficou esse... Eu gostei mais do novo. E ela tem um entalhe aqui, né? Ela não é reta. E logo, mudou a cor. O logo antes era pintado, né? Não era baixo relevo nem nada. E o logo agora novo... aqui ele é um baixo relevo e com esse cromado, né? Que deixa bastante bonito. Tem um reflexo da luz. Sim. Eu vou te falar, eu já gostava do Lock anterior, tá? Eu já achava ele bonitão, mas esse novo, vou te falar, eu acho que eu gostei mais. Ele perdeu a personalidade azul, né? Que antes ele tinha essa bundinha azul, agora é preta, mas isso muita gente vai agradecer. Muita gente reclamava. Eu gosto mais. Então o pessoal reclamava. Alguns elogiavam, eu gosto do azul, mas pra quem vai usar no ambiente mais sério, reclamava que, pô, não tem como trocar isso e tal. As laterais também do Lock antigo são azuladas, né? Agora não tem a saída. E essa daqui é um ponto bem curioso, que ela é totalmente lisa. Não tem abertura pra sair ar e não tem nenhuma conexão aqui. Exato. E, bom, esse aqui é o novo visual. Só uma observação, tá? Esse visual novo foi lançado aqui em 2025, mas lá fora esse visual é 2024, tá? E esse aqui é o visual 2023 lá fora. Então, assim, aqui no Brasil a gente pode falar que esse aqui é o Lock 2024 e aquele é o Lock 2025. Só que é sempre bom avisar que lá na gringa a gente tá um ano atrasado com relação aos lançamentos na gringa. Então, esse modelo, teoricamente, é o modelo 2024 lá fora. Beleza? Então, esse aí é o visual do novo Lock. Achei muito bonito. Mas eu acho que as principais mudanças não foram visuais. Foi tanto do processador como da tela. A placa de vídeo é a mesma coisa, né? É uma 3050 de 6 GB igual. 3050 GB, ela já não era capada, ela continua aqui podendo chegar até seus 95 watts. Então é uma placa, né, padrão, full power, com overclock da Lenovo. Sim. De GPU continua igualzinho. Ó, falaram aqui, ó, que por fora lembra bastante o Legion Slim. Então, o Lock tá cada vez mais Legion. Esse Lock aqui, eu já achei ele parecido com o Legion por conta do logo na lateral, né? A mesma fonte utilizada no Legion.
O esquema da bundinha também achei relativamente parecido, né? O fato de abrir quase 180 graus também é uma Esse característica... não abre 180, não? Não, esse aqui é o máximo que ele Ah, abre. então aqui é uma mudança. Mudança, que agora é Legion ele mesmo, abre né? Ele 180. abre É realmente Legion. 180 ali mesmo. Aqui a Lenovo aproximou bastante esse lock do Legion, de fato. Na questão visual, assim, você olha pra um, olha pro outro, não tem uma diferença muito grande, né? E realmente no detalhe. Entre as diferenças de lock pro Legion tá na tampa. Aqui continua uma tampa de plástico. Mas parece muito metal. Sim, mas Você é um olhando, detalhe. pegando... Então, você tem que ir no detalhe ali. Se você Sim. deixa ele fechado, o lock e o Legion, a diferença vai estar só no nome aqui. É. Olhando visualmente, eles são praticamente idênticos. São muito parecidos, né? Mostra a parte interna rapidinho. A parte interna não tem muito pra falar. A O parte lock anterior, o botão não era assim também. É, né? o botão mudou, mas galera, a parte interna a gente resume em Lenovo. Sim. Qualquer Lenovo Sempre vai ser igual, esse, vai a ser isso seta aí. recuada pra baixo. Aqui tem a diferença em relação ao lock. Mas é padrão Lenovo, que é a cor, né? Agora o É teclado preto foi pro agora, preto. né? Mas o botão igualzinho, centralizado. Não tem leitor biométrico, né? Não tem nada, é. Tem a logo ali, Legion, né? Que é o Yzinho. Mas é um botão tradicional. E que vai alterar a cor de acordo com o modo de performance. Mas padrão aqui, a receita básica da Lenovo. Tanto Não tem que o nenhuma teclado branco apenas, padrão É. Lenovo também, né? A Lenovo, ela, tipo assim, ela simplifica muita coisa. Algumas coisas simplificadas ficam legais, porque ficam fáceis pra gente. Outras coisas simplificadas ficam muito simples, que é o caso do interior. Sim. A parte Palm Red, Lenovo é sempre tudo igual. TC, é que o seu notebook tá sendo utilizado nesse momento, né, TC? Que você não ia falar pra você mostrar o interior do teu notebook. É diferente? Não dá. Não, igualzinho. Só que o seu é RGB. Mesmo o o meu teclado é tem RGB, mas o touchpad é a mesma coisa, o teclado é a mesma coisa, até o espacinho entre o teclado e a tela ali no meio é praticamente o mesmo. É. Fora É o muito logo parecido. também, né? Ainda que Isso- esse aí tá com a logo nova, porque ele é o logo da linha Legion, né? O meu é só um círculo mesmo. Ah, você não tem mais o botão de power que ele tá falando aqui, ó. Esse aqui tem O- os cortezinhos tá no pra O, né? ver. São então, três esse tem cortes. os cortezinhos do Legion. O meu é só um É só botãozinho redondo mesmo. Entendi. Mas tá aí. O bom é que o Loki ele acaba trazendo muita coisa da linha Premium, então Sim. você acaba tendo um notebook com muita referência à linha Legion lá, topo de linha, né? Mas enfim, o Franklin falou, se o antigo era o Loquinho, esse é o Locão. Esse Tá é o aí, Locão. esse é o Lenovo O Locão. Locão acho que tinha que ser um de 17 polegadas assim lá fora. Ele que é o esse- Locão. Esse é o Loucaço, então, porque ele é mais forte. É. Perguntaram se por ele estar mais forte, será que ele vai estar esquentadinho? No unboxing que eu testei, esquentou um pouquinho na mão. Tipo, não em números, mas na mão ele esquentou um pouquinho. O VAP tava testando ele também e... O Talvez ele Loki seja um do ano pouco- passado foi um que foi engraçado até, né? Porque o Vap ele tava testando, uma hora ele colocou o dedo e tirou assim, ficou É. tipo, nossa, peraí, tá quente. Então, o Loki, ele mete o louco na temperatura também. Mas vamos lá, então. Vai conectando os cabos aí, VAP, pra gente começar a testar. Daí, ó, VAP já está montando aqui. E aí o Rafael perguntou aqui no chat qual vai ser a faixa de preço do Loki HX daqui a alguns meses. Rafael, eu acho hoje ele caro. Vamos falar já, inclusive, sobre isso antes do VAP começar a mostrar os testes. Aliás, começar a testar, né? Hoje, esse Loki, com a 3050, ele tá saindo por R$ 5.500. Exato. Independentemente se a gente achar esse notebook bom ou não, eu acho caro, tá? Por quê? É uma 3050 de 6 GB por 5.500, começa a ficar muito próximo de preço das RTX 4050. De Avel Storm da vida, TUF, Esses ficou dias TUF tava nesse mesmo preço aí TUF praticamente. 4050. Eu acho meio caro. Qual que é a minha expectativa com esse lock aqui? Ele lançou agora no começo do ano. Cara, eu acho que ele consegue baixar pelo menos pra 5, mas se pá menos Eu que também 5. acho. Cara, Também seus acho. 4.800, entendeu? Eu acho que ficando abaixo de 5 mil reais, eu já começo a achar interessante. Aí então eu acho que o preço dele é fator abaixo de que 5. talvez ajude isso é porque assim, eles lançaram ele na versão única, que é a versão com Windows. Com Windows, Talvez eles possam chegar uma hora e lançar uma versão com Linux, né? Que só de cortar o Windows e colocar o Linux já dá uma barateada bem legal. Tira uns 400 reais do usuário final, pra eles deve Por tirar... E que pra eles não deve mudar muita coisa, então acho que Não, deve É, baixar uns não, mas 400 reais. pra gente muda. É, e Então aí já é uma bota ajuda. mais umas promoções mais agressivas, né? Não sei o que e tal. Talvez abaixo de 5 mil reais, eu acho que é a minha expectativa. Não sei se vai acontecer, né? Mas é a minha expectativa aí. Fechou? E já a gente comenta sobre isso, hein, galera? Galera, vamos comentar agora já, né? Então, até Saiu também perguntaram a já outra em relação ali, comparar esse com o TUF, porque esse tá R$2.000 a mais que o TUF. Então, Com vamos lá, 45. vamos contextualizar, galera. Pessoal, a live de hoje é sobre esse aqui, tá? Que é o 15IR X9.
beleza? Que é o que tem o i5 13450HX com uma 3056 GB. É esse que a gente comprou, é esse que a gente tá testando aqui hoje. Porém, exatamente hoje, olha a coincidência. Justamente hoje, no dia que a gente vai fazer a live, eles lançaram o... é igual. o mesmo código. É meio que o mesmo código. É o mesmo código, é 15RX9 é realmente o modelo. Só mudou o hardware, que é um i7HX com uma 4050. Tá errado aqui, tá? Não é 6 GB não, mano. Não, tá certo, é 6 GB sim. É 6 GB. Então, assim, lançaram o lock na versão 4050 também. Então, não é mais só o lock 3050 que tem agora. Existe a versão 4050, custando seus R$8.100. Outro que eu acho... Tipo assim, beleza. Não, beleza não. Eu acho caro. Ponto. Porque o Strix 4050 fica mais ou menos nesse valor. Hoje tá mais caro, né? Mas ele tava, antes de encarecer absurdos, ele já ficava nesse valor, a gente já achava meio caro, que é preço 4060. Você encontra o TUF 4060 nessa brincadeira, se encontra a Helios Neo 4060, Nave Vega, que eu fiz unboxing hoje, inclusive, podemos até mostrar pra vocês aqui durante a live. Mas é aquilo, né? Lançamento, lançou hoje. Talvez baixa aí, ele ficando ali... Tempo. Eu acho que ele tem que ainda ficar acho nos seus 7 mil pra baixo. Acho que essa essa versão, parte aí. 4050. 7 mil pra baixo. pra Porque baixo. esse cara aí que veio pra substituir o Legion com a 4050, né? Então... Não substitui, tipo, em termos de linha, mas é o que substitui em termos de placa, né? ele é um modelo tá na casa ainda dos 7 aí. 15 polegadas e tal, mas 7 pra começar a conversar. E mesmo assim você vai considerar o TUF, que é o concorrente dele. É que o TUF não é HX. Sei, né? O TUF é mais barato. Esses dias tava por... O TUF... 5.600? Hoje mesmo, ele saiu lá no Bench Promos por 5.949. Menos de 6. Menos de 6 na versão com 16 de RAM, Windows completaço. E tá saindo justamente nesse momento 6.289 versão básica dele. Mas ainda assim, 6.289 versão básica. Esse aí vem a versão, esse lock tá com a versão completinha. Você não vai gastar R$2.000 pra fazer, pra chegar no jeito que o lock tá. R$2.000 é muito dinheiro de memória. Então eu acho que ele veio caro, tá? Mas é isso, é lançamento, então com o tempo talvez ele baixe. E ainda vem um com 4060. Então, aí tem que... Mano, se vier um lock 4060 por 10 mil, aí é o cúmulo, mano. Porque o Legion tava por esse 10 preço, mil, isso aqui tinha que ser o preço do lock 4060. Eu acho que é sonhar demais. Mas eu acho que seria muito ideal. Faria sentido, pensando por linha, que lock não é pra ser uma linha pra brigar ali na intermediária cara. É pra ser sempre mais barata que intermediária Legion, mais né? barata. Só que, né, a gente sabe que a realidade não vai ser essa. O 4060 vai chegar caro. Mas enfim, porque lançou, tá, galera? O lock, o Legion ontem tava saindo por 10.300. Se o lock chegar por 10 mil, meio que vai dar uma briga aí, tá ligado? Porque tipo, comprar um lock em vez de comprar um Legion, que é uma categoria acima. Pois é, mas tá aí. Enfim, a live de hoje é pra falar da versão 3050, tá? Então, esquece a versão 4050 por enquanto. Quem sabe, eu não comprei não, mas quem sabe a gente compre algum momento pra poder comentar aqui com vocês. Tem outros na frente. Tem outros na frente. Só tá pedindo muito Nitro 16 e tal, a gente vai. Loquinho, eu já fiz o vídeo de unboxing, então não precisa entrar em muitos detalhes não, mas só relembra a galera com relação a hardware, só pra gente ir pros testes logo. É que o nome dele, né, que a gente deu de Lock HX, justamente por conta do i5 13450HX. Mesmo processador que equipa o Dell G15, versão 350 e 4050, você consegue a opção selecionar com esse i5, e é o mais forte da categoria. É um i5 1016 com final HX, então consegue consumir mais energia e entrega muito mais performance. A distância que a gente tem entre o Dell G15 e os outros notebooks 356 GB é gigantesca em processador. Lock copia isso, né? Vem com o mesmo CPU, então é para entregar uma boa performance também. Memória, ele vem originalmente com 8 GB a 5600, só que esse processador só dá suporte até 4800. Então a gente fez o upgrade com um pente de 4800 mesmo e aqui não tem limitação. Então ele vai rodar com 16. Vem com 512 GB de SSD e a RTX 350 de 6 GB, e ela é completa, né? Não tem nenhum tipo de corte de energia, ela é full power, podendo atingir até os seus 95 watts. Só que aqui no painel da NVIDIA a gente já tem uma novidade que é justamente sobre a tela. Além de ser uma tela, continua 15.6 polegadas, só que é uma tela 100% RGB, então tem cores melhores. E aí ele passa a ser o melhor da categoria, porque tipo, tem o Legion, só que o Legion é posicionado uma linha acima. Mas podemos falar que os dois da Lenovo são os melhores em questão de tela agora. Coisa que até 2 anos atrás a Lenovo era não, sempre...
Ano passado ela veio Até com o Legion ela veio 4060 já. no... Ah, tá, na 4060. Mas até Isso, até 23 os era 3060 era só tela básica. topo reclamação de tela. Ano passado o Loki com uma tela também muito abaixo, que era 60 Hz Full HD cor básica. Agora no Loki fez o salto para uma 144 a 100% CRGB. Então E melhorou mostra aí. a questão de atualização. E junto com isso vem o Advanced Options, que aqui, por eu estar usando o monitor externo, trava no Options, né? Que você consegue selecionar. E também o G-Sync. Então passa para ser, excluindo o Legion da RTX 350GB, essa é a melhor tela disparado. Com 100% de CRGB, 144 Hz, Advanced Options e G-Sync. É por isso que no vídeo de unboxing de ontem eu botei um... Não foi um clickbait, porque era verdade, mas é o título assim, melhor que Dell G15, porque é um hardware igual ao do Dell G15, mesmo processador, mesma placa de vídeo. Pegou mais pontuação até no processador no teste que eu fiz, mas tem a vantagem de ter uma tela boa. Sim. Com mais cores e com Advanced Options, coisa que o Dell G15 não tem. Só que é o que eu tava falando com o VAP. Ah, isso é desmerecer Dell G15? Galera, não. Vocês lembram quando que o Dell G15 foi lançado? Em Ele 2025. lançou em 2023. 2023, ou seja, só agora apareceu um notebook pra peitar o Dell G15. Até então, ninguém tava tirando o Dell G15 como tipo, um dos melhores conjuntos ali e tal. Chegou o Nitro V com 3050. Não briga. Não briga. Chegou o Loki. Legion mesmo com 3050. Briga em algumas coisas, mas não ganha em processador. E o Legion era bastante. muito mais caro, né? Então... Era uma Preço categoria bem mais acima. diferente, ele vem mirando outras coisas, né? O Dojo 15 é a performance, e pra bater em performance ninguém chegava perto. Ninguém, até agora, ninguém. E aí agora, Exato. finalmente, chegamos um que conseguiu, né? Bater de frente aí, talvez tenha até superado. Aliás, superou, né? E foi esse Loki. Tá? Mas Esse antes era o Loki que devia ter vindo ano passado. Deveria ter vindo junto com o Dell G15, pra falar a verdade. Mas beleza, pelo menos veio agora, né? E é isso. Mas antes que o pessoal falar, pô, tá desmerecendo o Dell G15, pelo contrário. Eu tava falando pro VAP, inclusive sobre a parada de MacBook. Muita gente fala, esse notebook é muito melhor que o MacBook. O MacBook o Air M1, né, que muita gente compra ainda. O MacBook foi lançado em 2020 e tem notebook ainda tentando bater nele, tá ligado? A mesma coisa que o Dell G15, né? Então isso é engraçado. Mas tá aí, bateu. Agora temos aqui recursos, né, superiores, uma tela com mais cor também. E finalmente mais Hz, 144 Hz em vez dos 60 Hz que convenhamos. Era meme. Era meme. Bom, tinha notebook de hardware é isso? Oi? Tinha notebook de produtividade com mais taxa de atualização do que o gamer. VivoBook. O Inspiron. O Inspiron. O Inspiron também. Bom, fez alguns testes, né? Então tem aqui teste o Cinebench 2024. Não faço ideia se esse número é bom ou ruim, VAP. Cinebench R24, confesso que meio que flopou. Eu não lembro se a gente tem o Dell G15 nele também. Eu acho que não tem, hein? Mas tem também aqui o resultado do Cinebench R23. Quanto? Aí 14.936, quase 15 mil pontos e 1.727 de single core. Olhando assim, não me parece muita coisa, mas deixa eu ver Ele aqui. é um pouco menos que o Dell G15 em ele pegou menos que o core, eu G15. não lembro. O G15 ele pegou 16 mil e no single core o G15 pegou 1.747. Aqui, ó, Dell G15 aqui. Então 20 pontos a mais single core. E aqui aí seria 14.936. Ficaria mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Igual o i9 do Galaxy Book 3 Ultra, por exemplo, né? Mas o ponto é, se a gente comparar... vou marcar aqui só pra gente fingir que é ele, tá? Mas pra comparar contra o i5 de antes... 12.450H? O 12.450H. Ou 13.420, que é o do Legion. Nossa, tá mais abaixo. Aqui, ó. Então ele saltou daqui... Ou melhor, por que a gente não pega o do próprio Loki, né? Cadê o Loki aqui nessa brincadeira? Ele vai ficar um pouco pra baixo ainda. Rapaz, aqui, ó. Nossa, foi bom salto, tá? Ele saiu daqui. 10.500 pra 14.936. Pra cá. Eu tô simulando que ele é aqui. Eu sei que não é, mas pegou pontuação muito parecida, né? Mas é um belo salto de processador do Loki anterior pro Loki atual, né? Então não foi só uma troca elas por elas. Teve um ganho relevante aí e que tava precisando, né? Mas também tem a diferença de preço, né? O Loki anterior ficava nos seus 4. Esse aqui tá nos seus 5.500 mais ou menos. E ó, pessoal, passando aqui pra avisar que nós temos o nosso site de promoções, o benchpromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou?